Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade e finalização ao estudo da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, obra essa ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda ao médium Divaldo Pereira Franco. Então, vamos ingressar no capítulo 19. Enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características, aproveitando-se das populações cansadas e rebeldes que teimavam em não saber aproveitar a ocorrência lamentável para a recomposição da economia de muitos países, as sequelas da enfermidade cruel, as revoluções sociais e morais surgiam no planeta simultaneamente com diversos países em total desajuste. Bem, meus irmãos, eu separei esse trecho da leitura que fizemos na nossa tela anterior, que é o seguinte: enquanto a pandemia ressurgiu no planeta, quando parecia em extinção, e uma segunda onda reapareceu com as mesmas perversas características. Então, essa questão da onda, do conceito de onda pandêmica, a onda da Covid-19, as variantes da Covid-19, estamos falando da mesma coisa, das ondas, das variantes, isso me fez lembrar de uma importância que eu acho grande de nós pensarmos 2022. Ou seja, por isso que o título dessa tela é As Ondas da Covid e os Próximos Desafios para 2022. Então vejam, terminamos o ano de 2021 com mais de 600 mil óbitos e de 22 milhões de casos registrados por Covid-19, com o Brasil tendo sido um dos epicentros da pandemia no mundo. 3 grandes desafios para o enfrentamento da pandemia em 2022. Primeiro, surgimento de novas variantes, das quais é um exemplo a variante Ômicron. O segundo desafio é a vulnerabilidade atual dos sistemas de informações em saúde, que constituem um bem público e patrimônio da sociedade brasileira. Na ausência de dados corretos e informados tempestivamente, porque além do dado ter que ser confiável, ele precisa ser tempestivo, porque não adianta nada eu receber um dado estatístico, né, fora do tempo necessário para a tomada de decisão. Ele está certo, mas foi entregue muito tempo depois daquele momento que era necessário recebê-lo. Então, é o que está querendo informar aqui. Na ausência de dados corretos e informados tempestivamente, as incertezas são exponencialmente ampliadas. As incertezas de quem? Dos profissionais de saúde, né? Impedindo decisões adequadas e reforçando ainda mais o princípio da precaução, né, que envolve o afastamento necessário, o uso de álcool em gel, o uso da máscara, enfim, todos aqueles cuidados que estão sendo bastante informados pelos noticiosos, né, do país, pelos médicos, pelos cientistas. E o terceiro desafio é o processo de politização das medidas de enfrentamento da pandemia para a proteção da saúde e da vida da população brasileira. Esse processo de politização ele acaba envolvendo aspectos muito danosos, como, por exemplo, desvalorização de medidas preventivas fundamentais, propagação organizada de fake news com fins de gerar o descrédito e a desconfiança em relação às vacinas. Então, meus irmãos, eu fiz
uma sumarização, né, de um trabalho apresentado pela Fiocruz. Né? Então, isso que eu acabei de lhes apresentar, isso está no Boletim Covid-19 2021, semanas 49 e 50, elaborado pelo Observatório Covid-19. E eles denominaram de Retrospectiva 2021. Então, é um trabalho feito por uma organização científica brasileira, renomada no Brasil e no mundo inteiro, a Fiocruz. Em algumas dessas nações, os jogos políticos interessados na sustentação dos seus partidos e dos seus membros, enriquecendo vergonhosamente, apareciam com violência em combates de aparente justiça, utilizando toda forma de repúdio a raças e etnias consideradas inferiores, a comportamentos tidos como alienados, formação de grupos reacionários e desrespeito a qualquer ética moral, assim como sistemática revolta contra as doutrinas religiosas, especialmente as denominadas cristãs. Aparentando uma sede incomum, as pessoas experimentavam incontidos e sórdidos desejos de desordem e rebeldia, quais detidos por longo tempo, que agora podiam desfrutar a volúpia dos prazeres em abundância em aguerridos lances de extravagâncias. Então, meus irmãos, como vemos, trata-se aqui das lamentáveis aglomerações de pessoas, em total desrespeito às orientações sanitárias. E não apenas essas aglomerações, a falta do uso das máscaras de proteção, a falta do uso do álcool em gel e todos os demais cuidados de higiene sanitária. Essas festas que varavam a madrugada, né? Essas reuniões de pessoas com interesses políticos, com interesses dos mais variados fins. Então, tudo isso contribuiu em muito para o aparecimento e alastramento da contaminação da população. Então, continuando. Prevalecendo as forças motrizes do sexo em desalinho, em razão das mentes atormentadas por desvarios próprios de uma conduta que esteve retida quase à força, agora se apresentavam em torrentes de luxúria intermina. As pessoas passaram a vivenciar na mente e nos atos toda forma de aberração, a fim de experimentar o que antes era considerado como imoral, perverso, abominável. Passou-se a divulgar e viver tudo o que a mente propunha como experiência da vida. Os seres humanos, não eticamente preparados, deixam-se consumir pelo gozo que não satisfaz e, em consequência, o número de deprimidos, frustrados, insatisfeitos, descontentes com a existência, aumenta de maneira surpreendente, procurando soluções que estão dentro deles próprios, mas se negam a buscar no interior. Então, meus irmãos, sobre essa questão das soluções que estão dentro deles próprios, de nós mesmos, né? E que muitas vezes nós não buscamos as soluções onde deveríamos, que é em nós mesmos. Eu trouxe para vocês uma frase muito antiga, né? Um pensamento, na verdade, muito antigo, profundo, né? Que tem uma significação muito adequada para o que nós estamos tratando. Vitriol. Vitriol é a sigla da expressão do latim visita interiora terrae
rectificando invenies occultum lapidem, que quer dizer visita o centro da terra. Retificando-te, encontrarás a pedra oculta, ou filosofal. A pedra oculta, ou filosofal, é uma expressão que vem da Idade Média e era usada pelos alquimistas. Esse texto que eu acabei de ler, ele foi extraído da Wikipédia. Então, o interessante nisso que eu trouxe para vocês, dessa frase, né, visita o centro da terra e retificando encontrarás a pedra oculta, trata-se de uma frase que é apenas aparentemente simples, mas ela possui um sentido muito profundo, que exige de todos nós uma grande reflexão. Na verdade, ela nos remete para o conhece-te a ti mesmo, socrático, né? Para podermos, com isso, conhecendo-nos a nós mesmos, melhorar o nosso relacionamento com o próximo. Então, esse visita o interior da Terra é visitar a nós mesmos, fazermos uma introjeção, mergulharmos no nosso íntimo, descobrirmos um pouco mais de nós, analisarmos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, aonde precisamos ajustar para que possamos ser felizes. E, sendo felizes, possamos também ajudar os nossos irmãos a ser felizes. Nós só poderemos ajudar os nossos irmãos efetivamente, aos nossos companheiros de jornada efetivamente, se nós estivermos bem conosco, se nós não estivermos deprimidos, se nós não estivermos acabunhados. Então, essa frase, esse pensamento, ele é muito antigo e muito profundo por causa disso. Ele nos traz essa mensagem. Busque a solução dos seus problemas em si mesmo. Então mergulha no interior da terra e retificando-te, ou seja, e se aprimorando-te, melhorando-te, você encontrará a verdade, você encontrará a pedra oculta. Né? Então é isso, meus irmãos. Essa passagem que nós acabamos de ler na obra, que as soluções que estão dentro deles próprios, mas que eles se negam a buscar no interior, tem uma conexão muito forte com essa mensagem do mergulhar em si mesmo para buscar a pedra oculta em nós, no nosso interior. Então vamos lá, vamos continuar, né? É uma terapêutica pessoal em que o paciente é o responsável por quase todo o esforço que deve ser investido na reconstrução do equilíbrio emocional. Naturalmente, em razão dos baixos níveis psicológicos, de anseios íntimos, essa alegria festeira e atordoante que oferece a ilusão do bem-estar, quando não encontrada porque não existe, é uma lição lúdica do período infantil, que prossegue no adulto, faculta a sintonia com os espíritos do mesmo nível moral e passam a viver em conúbio obsessivo avassalador. Né? Então nós estamos falando das janelas abertas para as obsessões, para o conúbio obsessivo avassalador. Né? Então, vejam que nós presenciamos no transcurso de 2021, né, essas festas raves, ditas festas raves, que varavam a madrugada, né, com muita bebida, as pessoas sem máscara, se aglomerando. Né, não podia dar outra coisa senão o recrudescimento que nós verificamos no ano de 2021, né, nos primeiros meses do ano de 2021. E que, na verdade, está sendo tratado aqui na nossa obra. Né? O recrudescimento, o reaparecimento, uma nova onda da pandemia. Eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico a preservação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos, lutando com ferocidade
contra os postulados da dignidade, da honradez e do proceder de acordo com as leis da natureza, em ordem, fomentando a espiritualidade das paixões ancestrais do processo evolutivo. As obsessões, em consequência, aumentam em escala surpreendente, de modo que na raiz de cada distúrbio e desconcerto encontramos o fenômeno da parasitose espiritual, né? Daquele conúbio obsessivo. Então, eu marquei lá em cima uma coisa importante. São os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico. Então, meus irmãos, nós selecionamos, como foi visto na leitura anterior, né, essa passagem aqui, essa frase. Eis porque são os desencarnados que influenciam os residentes no corpo físico à preservação desse estágio de vileza moral e morbidez de sentimentos. E nós trouxemos, então, duas importantes questões extraídas do Livro dos Espíritos, questões 459 e 460, que nós usamos muito. Elas são muito recorrentes nas nossas análises, dos nossos estudos, né, porque são importantes. Então, elas foram extraídas do capítulo Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. E o que diz a questão 459? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Pergunta 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, e que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então, vejam como essa pergunta, a resposta à pergunta 459, foi uma resposta que não cabe dúvida. Muito mais do que imaginais, ou seja, a influência dos espíritos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, ela é muito grande, muito maior do que imaginamos. Eles influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, né? São eles que vos dirigem, como está escrito na resposta. Então, meus irmãos, como é que nós podemos fazer para nos blindarmos desta influência? Melhorarmos os nossos pensamentos constantemente. Elevarmos sempre os nossos pensamentos para boas causas, para Deus, para a mensagem cristã. Orarmos, usarmos muito recurso diário da prece. Então, esses são recursos fundamentais, porque estaremos mudando a nossa frequência vibratória através da mudança dos nossos pensamentos. E assim, nós passaremos a captar a frequência dos espíritos que nos querem bem, dos espíritos superiores, dos espíritos de escola, porque é como se tivéssemos um rádio, uma central de transmissão e recepção, em que nós temos que mudar o dial para sintonizarmos com as rádios que nos interessam. Então, e como é que nós fazemos isso? Como é que nós mudamos esse dial? Através dos nossos pensamentos, melhorando a qualidade dos nossos pensamentos. Não permitindo que a ave de rapina pouse na nossa cabeça e faça ninho. Ela pode até passar sobre as nossas cabeças, mas temos que nos recompor e, mediante o concurso da prece, manter sempre um pensamento elevado, manter sempre um pensamento cristão. Assim, nós poderemos nos blindar desta influência negativa dos espíritos obsessores.
Bem, continuando, né? Estão ainda relativamente distantes os dias do amor e da decência que vigerão na Terra, a partir da grande mudança que se está operando. E um mundo de regeneração e ordem será estabelecido pelas próprias criaturas saudosas de paz e de equilíbrio, de ternura e respeito por si mesmas e pelo seu próximo. Estamos, como sabemos, numa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Daí, inclusive, o título da nossa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração. As operações de transferência da área expurgatória para outra dimensão já tiveram início e podíamos ver máquinas, algumas das quais muito utilizadas na Terra, em construções e demolições programadas para alguns meses. Então, o plano espiritual ele é muito organizado. Ele possui especialistas em diversos segmentos, inclusive no segmento da engenharia, e também equipamentos condizentes com atividades no plano espiritual, né? Como nós estamos vendo aí, máquinas capazes, inclusive, de remover construções feitas com matéria sutil, né, plasmada por pensamento, que existem no plano espiritual. Concomitantemente com o quê? Né? Com as operações de transferência da área expurgatória para outras dimensões. Então, concomitantemente, os processos de reencarnação nos departamentos de seleção das comunidades produziam renascimentos em massa, quando os incidentes no mal teriam a sua oportunidade de libertar-se das pesadas mazelas íntimas e se adaptarem aos novos padrões de honra, que já vigiam no planeta graças à evolução natural e ao cristianismo restaurado nas bênçãos incomparáveis do Espiritismo. Por efeito, a doutrina dos espíritos é vista pelas entidades abomináveis como inimiga a ser combatida com todas as armas, de fora da grei para dentro, né? De fora das nossas fileiras espíritas, da nossa comunidade espírita para dentro. E principalmente dentro das fileiras, onde as torpezas morais de cada um que ainda não se evangelizou são estimuladas ao dissídio, ao separatismo, à desunião, às ofensas recíprocas. Precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações ao seu irmão na seara da fraternidade e da união. Ao ler essa parte, eu tive assim uma ideia de fazer uma nota remissiva para vocês de uma obra que nós já estudamos aqui às quartas-feiras, recentemente, que é Aconteceu na Casa Espírita, uma obra ditada pelo espírito Nora ao médium Emanuel Cristiano. E vimos nessa obra, entre tantas particularidades, como na espiritualidade essas hostes negras elas são organizadas, né? Como os espíritos malévolos se organizam, inclusive num grau de hierarquia que muitas vezes a gente não consegue imaginar. E também vimos como eles são insidiosos, como eles pesquisam o tempo todo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, exatamente para nos pegar nos pontos mais fracos. Todos sabemos que uma corrente ela é tanto mais fraca quanto o seu elo mais fraco. Não é? Ou seja, não adianta uma corrente com elos fortes se ela tem um dos elos fracos. Então ela será fraca em função desse elo fraco. Então eles procuram exatamente o calcanhar de Aquiles de todos os obreiros da seara
cristã, para tentar criar o cisma, para criar as desuniões, para criar o separatismo, para criar o espírito de dissídio. Né? Então temos que ficar muito atentos, muito observadores. Que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas de auto-engrandecimento. Os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as causas nas quais laboram e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Então este é o caminho, né? Este é o caminho para tentarmos aquele airbag, aquela proteção contra esse ataque, né, das entidades hostis, das entidades atrasadas, dos nossos irmãos menos evoluídos, né, que procuram causar a cisânia, causar a separação no movimento espírita. Não é? Que sejamos aprendizes da Boa Nova, que refugiemos-nos na doutrina de amor, não é? Que nos preocupemos, não é? Pelo que fazemos em favor da causa. Então, são orientações muito seguras e importantíssimas para a nossa proteção. Este é um momento muito grave na seleção da semente boa e do escalracho, que é uma grama, capim, que medra, que cresce facilmente na área que está sendo trabalhada. Separação do joio e do trigo, né? Em outras palavras. Simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. E aqui tem uma nota remissiva para vocês, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Vale a pena. Continuando. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções. Mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e o ampara. Naqueles dias, recebemos novos companheiros para o trabalho de mudanças que se integraram às equipes, enquanto nosso grupo permaneceu em atividade desobsessiva na sede em que nos hospedávamos. Embora houvesse sempre atividades a atender, desde o início da nossa participação junto às equipes de médicos e paramédicos, que se dedicavam a atender a pandemia, chamou-nos a atenção o denominado grupo linha de frente. Aquelas pessoas mais vulneráveis à contaminação por diversas razões. A idade avançada, alguma enfermidade desgastante, os médicos e atendentes, todos aqueles que lidavam diretamente com os enfermos ou que cuidavam da limpeza e manutenção do hospital. A pouco e pouco, fomos acompanhando o contágio em diversos médicos que, embora atendidos de imediato, não resistiam e desencarnavam com as mesmas dores e aflições de seus pacientes. Estávamos diante do colossal programa de investimento na mudança vibratória dos habitantes da Terra e da própria morada que oferecerá melhores condições às futuras edificações da família universal unida. Aqueles trabalhadores encarregados do socorro imediato e posterior, todos que trabalhavam sob o risco do contágio, por estarem mais perto dos enfermos, corriam mais risco de enfermarem que os demais. Qual a razão por que se encontravam expostos num exemplo de abnegação
e fidelidade à profissão abraçada. Conheciam os riscos e perigos, expondo as suas existências ao vírus letal, mas muitos ignoravam e desconhecem que, ao contraírem a doença e desencarnarem, estão resgatando crimes que praticaram contra a humanidade nos passados dias dedicados à ilusão. O nosso passado, né, meus irmãos, tem muito a revelar. É a lei de causa e efeito acontecendo sempre em nossas vidas. Mal praticado no passado, necessidade de agora pagarmos pelo que fizemos. Essa é a lei de causa e efeito. Sempre haverá mártires conscientes ou não em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. Candidataram-se antes do berço para socorrer os irmãos, mesmo que ao preço alto da vida física e do além-túmulo, para onde retornam sob carinhoso amparo, prosseguem auxiliando os demais enfermos nos diversos estágios da doença. Fosse a sociedade mais consciente da sua origem divina e dos incontáveis recursos espirituais que podem auxiliar o ser humano a prosseguir na indumentária carnal, as forças dos dois planos da vida se uniriam em benefício da causa comum. A conquista do progresso moral. Essa é a causa comum. Preservando-se assim do desgaste doloroso das condições inferiores de sofrimento, sendo mais saudável do que se encontra. Todos nós, espíritos interessados no bem da humanidade, diligentemente estamos em contínuas tentativas de comunhão recíproca, evitando-lhe, assim, danos e amarguras mais afligentes. No caso em tela, estamos ao lado de cada enfermo para confortar-lhe a alma, atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição, para adquirir a harmonia essencial à felicidade. De imediato ao decesso, conduzimos-los aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. Fiz uma referência, uma nota remissiva à obra Tormentos da Obsessão. Obra essa de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, em 2001. Especificamente no capítulo que fala do Sanatório Esperança, local destinado a amparar, receber e cuidar dos espíritos recém-desencarnados. Então é muito interessante ter uma conexão forte com isso que nós estamos lendo. A vida e seus impositivos não cessam nunca. Tudo vibra, movimenta-se e desenvolve-se no universo sustentado pelo hálito divino. Olha, esse parágrafo ele é muito profundo. O que é o hálito divino, né, meus irmãos? O hálito divino é a força, é a vontade e o pensamento divinos que cria, né? Que cria sem cessar. Né? É a força ideoplástica criadora de Deus. Nós vamos ver na tela seguinte um pouco mais sobre esse assunto. As nossas atividades nos acampamentos hospitalares de emergência, no momento, são muito complexas e bem diferentes daquelas que ocorrem nas unidades de terapia de urgência ou nos recintos menos favoráveis, onde expungem as suas dívidas. Então, meus irmãos, eu peguei aquele parágrafo, a vida e seus impositivos não cessam nunca, tudo vibra, movimenta-se e desenvolve-se no universo sustentado pelo hálito divino. E trouxe para vocês um trecho de uma obra muito interessante, que recomendo a todos que leiam, Pensamento e Vontade, de Ernesto Bozano. Então vejam que em determinado momento, no capítulo que fala da ideoplastia, né, o que nós encontramos. A criação não é mais que o pensamento divino exteriorizado, e desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente como parcelas da inteligência infinita. Isso está numa obra On the Threshold of the Unseen,
no limiar do invisível, na página 154. E mais adiante acrescenta: somos, por isso, levados a emitir o postulado da existência de uma inteligência suprema e a considerar o universo como expressão do pensamento divino sustentado perpetuamente por sua divina vontade. Esta é, incontestavelmente, a mais racional e segura interpretação da natureza. Notemos que nesta última passagem, ao dizer que o universo é a expressão do pensamento divino, perpetuamente sustentado por sua vontade, o Sr. Barrett afirma uma ideia ligada por estreita analogia às manifestações da ideoplastia e das imagens mentais, pois a verdade é que, salvo circunstâncias especiais, as criações mentais persistem sob a condição de não cessar o pensamento criador. E no Livro dos Espíritos nós estudamos que Deus cria, e cria sem cessar. Então, esse é o hálito divino, né? Ou seja, o universo sustentado pelo hálito divino, sustentado pelo pensamento divino, que sustenta toda essa criação. É muito linda, é muito profunda essa passagem. Credores do nosso carinho, pelas lições de sacrifício a que se expõem, são aqueles que desencarnam enquanto salvam vidas que devem permanecer nas paisagens físicas. Os que recuperam nem sempre se recordam daquelas existências que se sacrificaram para que a sua pudesse permanecer. Eles propiciam tempo para que, reparem, vacinas salvadoras possam ser conseguidas e superem as etapas experimentais para salvação do futuro, qual ocorre com anteriores epidemias e calamidades hoje sob controle. Então, desde 1789, que nós temos vacinas contra a varíola, raiva, influenza, herpes e tantas outras. O caminho é esse, é pela vacinação. Não podemos olvidar do estoicismo humanitarista do Dr. Albert Bruce Sabin, que renunciou a quaisquer benefícios econômicos da patente da vacina a fim de banir da Terra o vírus da poliomielite, que ceifou milhões e deformou número incontável de vidas. Graças à sua grandeza moral e renúncia, a paralisia infantil logo mais terá desaparecido, porque todos têm direito ao uso do medicamento salvador gratuitamente. Quando os vieses políticos e os interesses econômicos cederem lugar ao amor e ao dever, aos direitos dos descobrimentos desses fenomenais auxílios dos laboratórios, a humanidade estará no esplendor da regeneração. Compreendíamos isso na clínica em que estagiávamos, auxiliando os médicos e seus enfermeiros no correto atendimento do produto que debela a doença e que tem ajudado grupos experimentais e servido de base para a ampliação terapêutica de combate à doença exterminadora. Descem ao planeta, nestas horas amargas, verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Comentávamos a respeito do esforço dos nossos companheiros no auxílio aos irmãos comprometidos com a ignorância, vitimados por perseguidores cruéis que se comprazem em atormentá-los na etapa final, em tentativas de libertá-los. Afã semelhante aos hospitais sobrecarregados de pacientes na Terra, também cuidávamos do melhor atendimento ao número daqueles que desencarnavam necessitados de urgente socorro para evitar-lhes vários comprometimentos, entre eles o da vampirização. Então, eu trouxe para vocês uma definição de vampirização encontrada na obra Vampirismo, de Herculano Pires. Veja o que Herculano Pires escreveu. O que mais profundamente ameaça as estruturas físicas e espirituais do ser humano
é o vampirismo, porque é a atuação consciente de um ser sobre o outro, para deformar-lhe os sentimentos e as ideias, conturbar-lhe a mente e levá-lo a práticas e atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Dando continuação. A linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo, mas alguns dos seus membros deveriam passar com cobaias para auxiliar o processo de entendimento da conduta do vírus, especialmente nos pulmões e coração. Felizmente já se desenham na Terra técnicas para a medicina espiritual, na qual a terapia dos passes, da oração, da água magnetizada é recomendada aos pacientes, especialmente na área da cardiopatia. Sobre a água magnetizada, eu trouxe para vocês, como uma referência, um texto de Bezerra de Menezes que encontramos em Loucura e Obsessão, no capítulo As Consultas. Vejam o que Bezerra nos esclarece. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Que síntese muito bem elaborada de Bezerra de Menezes. Desse modo, os grupos em tarefas espirituais estão contribuindo eficazmente para a formação da sociedade fraternal e amiga que se pretende alcançar desde agora. Numa visão espírita cristã, todos nos encontramos na linha de frente. Os irmãos encarnados, porque a desencarnação é apenas fenômeno orgânico de mudança de posição vibratória no rumo da imortalidade. Esses mensageiros da esperança, que não se poupam aos esforços de atendimento aos seus pacientes e enfrentam a desencarnação com ética e grandeza moral, sem queixar-se dos fatores que lhes propiciaram o sacrifício humano, volverão ao mundo melhor, onde fruirão as bênçãos que ora agasalham, contribuindo em favor da saúde terrestre. Como alguns se encontram comprometidos com longínquos ou próximos dias de alucinação, apresentam-se teleguiados pelos adversários, aos quais não souberam conquistar, e recebem como recompensa ao seu martírio a libertação desses enfermos espirituais, que já não os alcançam psiquicamente em razão do seu labor em favor da humanidade, mesmo que ignorando o gesto da morte resignada. Num dos momentos em que nos encontrávamos juntos, comentando exatamente esse tópico, nosso Eudalbo, que permanecia estudioso dos vírus no além da vida terrena, explicou-nos a gravidade que paira sobre a humanidade, considerando alguns países que se têm dedicado a criar vírus perigosos ante a possibilidade de uma guerra biológica, utilizando-se dos estoques armazenados de muitos deles, que são mais poderosos do que quaisquer outros instrumentos de destruição, convencional ou nuclear. Com as atuais perspectivas filosóficas e morais que campeiam na cultura odierna e a exaltação do crime, das perversões que incluem a legalidade de tudo o que se pretenda fazer, não será difícil uma ruptura diplomática entre países com laboratórios poderosos e muito bem armazenados, dirigidos por homens e mulheres inescrupulosos que perderam o respeito a si mesmos e à humanidade, por extensão a Deus e ao espírito imortal que todos somos, no momento passam das ameaças bombásticas às ações covardes e subterrâneas, como talvez prefiram. Enquanto os sentimentos humanos estiverem sob os conflitos da negação divina e as aberrações das filosofias de ocasião, destrutivas da dignidade e do equilíbrio da criatura em relação ao universo e às suas leis soberanas,
haverá a proliferação dos males, que a mente propicia e os tormentos interiores necessitam, para estar em constante variação até a cessação da vontade e o alheamento da realidade no abismo da cegueira espiritual. Os nossos grupos, no entanto, visitavam as entidades hospitalares, procurando auxiliar esses servidores devotados, encorajando-os e transmitindo-lhes forças nos momentos de desfalecimento pelas largas horas de vigilância e trabalho, que não lhes permitiam o repouso ou a renovação das energias. Também havia os amigos especializados em atender os pacientes de emergência, que necessitavam de intubação, e os hospitais não dispunham de equipamentos em suficiência, aplicando-lhes os nossos recursos e afastando os seus adversários desencarnados, que os pioravam com os seus fluidos tóxicos e as infelizes obsessões, sem qualquer espírito de humanidade ou de compaixão. Nossos cuidados com os desencarnados da linha de frente era muito grande, a fim de que o despertar não os levasse ao desespero ou ao desânimo, em razão das tarefas concluídas e que não tinham conhecimento durante a doença que os surpreenderam na ajuda aos delirantes e sem esperança. Informávamos-nos com frequência das atividades em que se encontravam os subgrupos nossos, de forma que a harmonia devesse ser preservada em todos os momentos de ação e de estudos e planejamentos. A ação de deslocamento das áreas que seriam transplantadas para outras continuava sem qualquer perturbação de um ou outro labor. Todas as equipes funcionavam sob a direção de sábios administradores e especialistas, o que nos oferecia uma sensação de paz e de alegria, sob o magnânimo socorro de Jesus. Os nossos compromissos nesses dias estão adstritos ao acompanhamento dos enfermos da Covid-19, simultaneamente aturdidos por interferências obsessivas. Como nos encontramos sob os ataques programados pelos infelizes desencarnados para dificultar as ações do Cristo de Deus, nestes significativos dias de transição planetária, procuramos especializar-nos nas desobsessões e guardiães de áreas que devem permanecer sob especial amparo. Em um momento de reflexão, nosso mentor explicou-nos que um simulacro de exército está na psicosfera do planeta, inspirando muitos dos seus membros, ora reencarnados, nestas últimas levas preparatórias da etapa final, cuja sintonia permite que estabeleçam conflitos de comportamento entre minorias e a grande massa humana, para que se transformem em movimentos de violência. Pessoas que se equiparam de ódio no além estão em muitos grupos de justiça pela igualdade de valores e de direitos, mas também deveriam ser de deveres morais e sociais, o que vem gerando batalhas diárias, qual uma bola de neve crescendo na sua descida, e tudo levando de roldão. Entre estes estão líderes fanáticos e ociosos estimuladores da anarquia e baderna, a fim de estimular os tumultos e causar prejuízos incalculáveis. Afinal, muitos desses lutadores não têm objetivos superiores, mas simplesmente dispõem da ignorância e da impiedade para gerar e exaltar ânimos mais exacerbados. Ouvidam que o Senhor dos mundos vela pelo universo e as suas vitórias são semelhantes às de Pirro, de significação quase nenhuma. Essa vitória pírrica, ou vitória de Pirro, é uma expressão utilizada para se referir a uma vitória obtida a alto preço, potencialmente acarretadora de prejuízos irreparáveis. A expressão recebeu o nome do rei Pirro, ou Epiro, cujo exército havia sofrido perdas irreparáveis após derrotar os romanos na Batalha de Heracleia, em 280 a.C., e na Batalha de Asculo,
em 279 a.C., durante a Guerra Pírrica. Após a segunda batalha, Plutarco apresenta um relato feito por Dionísio de Halicarnasso, que é o seguinte: os exércitos se separaram, e disse Pirro teria respondido a um indivíduo que lhe demonstrou alegria pela vitória, que uma outra vitória como esta o arruinaria completamente. Pois ele havia perdido uma parte enorme das forças que trouxera consigo, e quase todos os seus amigos íntimos e principais comandantes. Não havia outros homens para formar novos recrutas, e encontrou seus aliados na Itália recuando. Por outro lado, como que numa fonte constantemente fluindo para fora da cidade, o acampamento romano era preenchido rápida e abundantemente por novos recrutas, todos sem deixar sua coragem ser abatida pela perda que sofreram, mas sim extraindo de sua própria ira nova força e resolução para seguir adiante com a guerra. Essa fonte é o Wikipédia. Tudo se movimenta em direção à harmonia e todo movimento em contrário, após momentos de poder e glória, são consumidos pela marcha inexorável do tempo, que a todos arrebata pelo fenômeno da morte e das sucessivas reencarnações. Cabia-nos, portanto, porfiar no mistério em que nos especializávamos, dando mínima contribuição ao grandioso programa da construção do mundo novo. As nossas reuniões mediúnicas, além do corpo, faziam parte da habitual programação das instituições espíritas, no mistério de praticar a caridade mediante a iluminação de consciências e mudança dos propósitos maléficos para o trabalho do progresso em geral. Agora, quando deveríamos programar o encerramento das nossas narrativas no que tange ao novo mundo de regeneração, após as recomendações dos nobres programadores, continuamos auxiliando a implantação do bem em toda parte e disseminando o amor sob todas as formas possíveis, de modo que logo amanhecessem os dias de sol e de esperança. Em a noite próxima, teríamos uma avaliação por um dos responsáveis da nossa área e receberíamos novas diretrizes para o prosseguimento da nossa assistência, enquanto a pandemia esteja como a grande selecionadora dos elementos humanos no empenho do bem. O Espiritismo deve ser vivido integralmente, em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Manuel Filomeno de Miranda, psicografia feita por Divaldo Pereira Franco. Vamos entrando agora no capítulo 20, meus irmãos, que é intitulado Palavras Finais. Notei que o quadro da enfermidade, que parecia haver diminuído em face das atividades públicas que reuniram muitas pessoas sem os cuidados prescritos, aumentou consideravelmente, e logo se pôde constatar que as unidades de terapia intensiva nos hospitais estavam sendo lotadas novamente em toda parte. As autoridades voltaram a dar sinais de alerta, nem sempre aceitos, com a consideração que deveriam merecer, e as estatísticas de contaminados e de óbitos cresceram a seguir. Atualíssimo esse texto, não é, meus irmãos? Hoje estamos convivendo com outra variante, a variante Ômicron, e ainda fala-se na influenza, fala-se também na flurona, que seria a combinação, né? A pessoa está com a influenza e estaria também com o coronavírus. O momento é de muito cuidado, é de muita atenção com as orientações das autoridades sanitárias, com muita atenção às orientações da ciência. Da cidade dos justiceiros, um número bem volumoso de espíritos foi transferido
sem ter ideia, para outros sítios e comunidades, a fim de irem reencarnando-se numa oportunidade única para a recuperação pessoal, porém sobrecarregados dos sentimentos que lhes eram peculiares, talvez atormentando mais as criaturas em luta saudável pela saúde moral. Pode-se concluir que, aumentando o número de espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico, muitos embates seriam travados, de modo que a dignidade humana, rebaixada e violentada, recuperasse o seu padrão de honradez e os princípios morais e espirituais voltassem a merecer consideração. Essas lutas, que se têm ampliado nos relacionamentos sociais, no assodamento das paixões de ideais de fraternidade mediante métodos abusivos, dando lugar a novas classes para exigência aos seus direitos e valores, tem constituído um grande prejuízo à sociedade, que perde facilmente a paciência, que passa a valorizar os seus interesses em detrimento dos outros e arma-se para não perder as vantagens que desfruta. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns e outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, favorecendo-se recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados, em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espíritos é como corpo sem alma. Muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Uma reunião de atividades mediúnicas é um abençoado momento para reflexão, análise sobre a imortalidade, campo experimental para o comportamento, vivência experimental dos conteúdos doutrinários. O espiritismo deve ser vivido integralmente, em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente para que os espíritos nobres viessem à Terra explicar o sentido das palavras de Jesus, normalmente envoltas nos véus das parábolas e símbolos arrancados da simplicidade dos seus dias, no seu tempo, a fim de poder se instalar na era do espírito imortal, como vem acontecendo. Desafios de todo tipo surgem a cada momento da grande transição que facultará melhores recursos para que o sofrimento ceda lugar à alegria de viver. O intercâmbio consciente entre reencarnados e desencarnados a cada dia se fará mais facilmente, em razão da mediunidade em expansão na cultura terrestre, sem as anteriores pressões de patologias ou das ingênuas interferências demoníacas. Com o crescimento das dores e aflições morais, o ser humano não disporá de outras, senão a busca do entendimento destas e da maneira eficaz de libertar-se. Jamais as dificuldades constituirão impedimento à propagação da verdade, porque estarão também no campo de atividades espíritos voluntários que abraçaram a doutrina inspirados no amor ao próximo e amparados pelas elucidações doutrinárias libertadoras.
Indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Na programação para o futuro, a estada do nosso grupo mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos, vincular-nos-á a cada dia a batalha sem quartel da conscientização. É lamentável que os disparates ainda encontrem aceitação de pessoas portadoras de responsabilidades morais que de repente alteram a conduta, deixando os temas relevantes e significativos por disputas sem sentido, exceto prejudicar as realizações que edificam a humanidade. É natural que haja sempre indivíduos inadaptáveis a um modus vivendi saudável, num clima de esforço para manter a paz e estimular o avanço pelas trilhas do serviço dignificante. Sucede que são principiantes nos árduos processos do crescimento para Deus e estão atados aos prazeres orgânicos que os instintos lhes permanecem em predominância em detrimento das emoções superiores. Antevemos aflições demoradas aos viandantes do corpo carnal, enquanto predominarem as ambições terrenas do poder e do ter, através das decepções contínuas, inclusive com o próprio corpo, nem sempre apto a suportar o resultado dos comportamentos prazerosos. Toda máquina funciona conforme a sua constituição e o mau uso sempre produz danos, não poucas vezes irreparáveis. Assim também sucede com a máquina orgânica. Todos devemos estar preparados para os acontecimentos que sucedem, mesmo aqueles que constituem desdita, padecimento e angústia. No íntimo do ser, no entanto, estão os mecanismos de solução que devem ser acionados, mesmo antes de surgirem como emergência na sua função. Outro sim, também podemos prever as bênçãos que todos fruiremos durante a grande mudança e após, quando o nosso planeta for melhor, em razão do nosso aperfeiçoamento moral. Nossos olhos, portanto, devem também ser postos nas venturas que nos aguardam, anelando pelas dádivas de amor e plenitude que nos serão concedidas desde agora. Essa realidade, porém, dependerá exclusivamente de como nos comportemos e contribuamos para apressar ou retrasar os dias formosos. Após o demorado encontro com os membros do nosso grupo, o venerando Spinelli sugeriu que interrompêssemos as narrações, porquanto nos demoraríamos um largo período em atividades no labor do Evangelho vivo na ação. Prolongando-se nossos compromissos, contemplamos as possibilidades sublimes do amanhã com a alma referta de alegria, agradecendo ao Senhor Jesus pela oportunidade que nos tem sido oferecida e auguramos que todos sejamos aquinhoados com as bênçãos de paz e plenitude no rumo do mundo de regeneração. Esse é o final do capítulo 20, o final do nosso livro. Agora vamos iniciar o estudo na próxima semana da obra Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio Miranda. Uma obra fantástica que eu tenho certeza todos gostarão. Muito aprenderemos com o estudo desta obra. Não deixem de participar. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos.